see this kind of violence in Brazil? Well, of course you do occasionally, but is this a kind of violence which is part of Brazilian culture at this point? We're learning to our dismay that it's part of Canada now, and we wouldn't have thought it was, but it is. So that's the question: is this part of the scene in Brazil? Acabamos de saber de uma coisa que aconteceu, desculpa, não acabamos de saber, soube de uma coisa que aconteceu há 4 dias no Canadá. Foram 2 gêmeos de 22 anos que entraram no banco e levaram dinheiro e esperaram a polícia chegar, e a polícia acabou matando eles. Isso era uma coisa que víamos nas fronteiras, nossa fronteira com os Estados Unidos, que os americanos são muito violentos, mas agora estamos surpresos que isso também acontece no Canadá. Então a pergunta do Bruce é: você vê esse tipo de violência acontecendo no Brasil? Isso agora é parte da realidade brasileira, assim como é parte da nossa vida aqui no Canadá? É difícil dizer que no Brasil exista um tipo de violência preponderante, né, majoritária. Até pelo tamanho do Brasil também, né, o Canadá é um país enorme, a gente tem várias violências, camadas de violência e camadas de violências, né, e que estão muito relacionadas às regiões geográficas, não só dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito variada, né, montanha, praia, enfim, rio, floresta, são muito variados os espaços, mas em outros lugares do Brasil, essa violência da guerra às drogas não é tão visível, mas, por exemplo, acontece uma violência do Estado contra populações, contra os povos originários, contra a população campesina, contra mulheres. Então, é difícil falar num tipo de violência específica. Talvez essa violência dos ataques em massa não seja tão recorrente no Brasil, mas nós temos focos e feições diferentes de violências nos vários lugares pelo país. Eu queria completar a fala do Luciano, lembrando a violência que a população excluída está sofrendo sistematicamente nesse momento em São Paulo, e que é tão absurda, mas, ao mesmo tempo, a sociedade assiste pela televisão pacificamente, impávidamente. Todos, aparentemente, concordam que aquela população, que já é uma população que é violentada pela vida, que é violentada pelo Estado brasileiro, com a supressão de direitos, e os agentes do Estado, o governo, o Estado em si, as trata com tamanha violência. Eu acho que ali, exatamente nesse momento, nós estamos disputando um discurso, a verdade, estamos demonstrando para o mundo o que é a necropolítica. Então, quem estiver querendo entender o que é a necropolítica na sua prática mais inominável possível, olhe para o que está acontecendo nesse momento com os excluídos sociais, que se utilizam, em alguns momentos da sua vida, da substância chamada crack, para aliviar suas dores, e, por causa disso, são castigados com mais dores ainda. Okay, so I'll start with Luciano. It's very hard to say that we have a specific type of violence here in Brazil, because there are different layers of violence here in Brazil. It also depends a lot on our different geographical regions, not only in Rio, because here in Rio, you do know we have the beaches, the rivers, and we also have forests within the city. But that happens
in the whole country, we have different regions and different violences. So, and specifically talking about the war on drugs, and also we can also talk about indigenous people's the violence that they suffer, the women that suffer violence too, and other types of populations. But we do not have this type of mass shootings that you guys have in America and Canada, just like you said. We have different types of violences in different places. And then Paulo came in and talked about specifically about this population that is being left behind, the crack users in São Paulo, which is absurd. And the society is just watching them suffer, and their rights are being taken away, and the government just treat them with so much violence. There's and if you want to learn about necropolitics and understand what it is, you can just look at São Paulo and oversee this population who is using crack just sometimes to relieve their suffering, and just getting suffering even more and more because of their situation. Thank you. That is exactly what I wanted to know. May I also ask a question of Ricardo? And the question would be that here in Canada, we have had a tremendous, huge change in the last 50 years. And I can remember 50 years ago when Indigenous people were treated with huge disrespect, I mean, enormous disrespect. And that has changed a lot. So that now, for example, some of the best books on addiction this year are written by Indigenous people in Canada. We are seeing a very big change. And my question is about, again, about Brazil. Is that change underway in Brazil as well? Vimos uma mudança enorme nos últimos 50 anos no Canadá. Vimos há muito tempo que os indígenas eram desrespeitados, mas muitas coisas mudaram. Agora existem livros que foram escritos por indígenas. A pergunta é: temos essas mudanças no Brasil? Então, Bruce, olha, aqui no Brasil, infelizmente, nesse atual governo federal, a gente vive um tremendo retrocesso em relação ao respeito e à garantia dos direitos dos povos indígenas. Desde o golpe de 2016, os povos indígenas vêm perdendo vários direitos conquistados, nunca e jamais concedidos pelo Estado, mas conquistados por uma tremenda luta construída pelo movimento social dos povos indígenas. Então, com muita luta, de muita mobilização social, os povos indígenas construíram a garantia de alguns direitos. E, atualmente, eles vêm sendo desrespeitados, esses direitos conquistados. Só para se ter uma ideia, nesse momento, na terra indígena Yanomami, por exemplo, existem mais de 20 mil garimpeiros ilegais que invadiram o território Yanomami, estão destruindo a floresta e contaminando os rios com mercúrio, e não só os rios, mas os corpos dos povos indígenas com mercúrio, porque é utilizado no garimpo do ouro. Esse tipo de invasão vem sido estimulada e incentivada pelo Estado brasileiro nesse atual governo.
Então, apesar de ser uma terra indígena homologada, garantida constitucionalmente, ela vem sendo invadida e a invasão promovida e incentivada pelo Estado e pelo governo federal. Recentemente, por exemplo, houve uma grande chacina no Mato Grosso do Sul do povo Guarani Kaiowá, que foi em um território que eles haviam retomado, eles foram recebidos e expulsos à bala, inclusive isso agora, recentemente, em menos de um mês, com participação da polícia, sem ter nenhum mandato para realizar esse ato, mas estimulado em conluio com o agronegócio daquele estado. São apenas 2 exemplos para dizer que a situação dos povos indígenas no Brasil, neste momento, é trágica, é uma catástrofe humanitária, é uma tragédia política, necropolítica, é um desastre humanitário. Eu completaria o Ricardo dizendo que nós, no Brasil, estamos permanentemente em guerra com os povos originários aqui. O extermínio dura já 500 anos e parece que só vai acabar o dia que conseguirem matar o último representante dos povos originários, porque é algo insano o que acontece, a sociedade como um todo observa impassível, como se não tivesse nada a ver com isso. Okay. The Yanomami people are suffering a lot. There are more than 20,000 illegal miners working in their territory. They use this substance called mercury to mine the gold from this territory, and this contaminates not only the rivers but also these people's bodies. And nowadays, this administration is incentivizing this behavior to these miners and all these people who are coming to this territory. There was that. It also happened in Mato Grosso do Sul. The Guarani Kaiowá people, less than a month ago, they got expelled from their own territory, and the police arrived there, and they worked together with the agribusiness and in this territory to expel these people from their own land. And so the situation nowadays is catastrophic. There's a humanitarian tragedy, and this is necropolitics for us. And then Paulo said that it feels like the war here in Brazil is has been going on with the first peoples for more than 500 years. We're watching this, and it feels like it will only end when they kill the last indigenous person, and the society just watches, they don't do anything. Thank you for that. That's a terrible story, but thank you for saying it. May I ask a question to the other people who haven't spoken yet? Because I sense from Paulo and from Ricardo and from Luciano and myself, I sense that there is a starting point here, and that is that we are all agreeing that there has been a humanitarian tragedy, and that we can identify it with the drug war, as Luciano has said, and we can identify it with a strange way of looking at drugs, as Ricardo has said, that the
Aboriginal people recognize that drugs can be used in a positive way and a negative way, in a social way and in an evil way, but both. So I think and this would be my feeling too from Canada, that we want to leave the drug war behind, and we want to leave behind the fear, the terrible fear, which makes us unable to think about drugs as anything but a devil. And this has been my own work too, has been to contradict the demon theory of drug use and drug addiction. So my question to everybody, everybody who is here, is: are we comfortable? Is that a starting point? Do we all agree there, or perhaps there are some people who would like to comment on that starting point and say something which goes in a somewhat different direction? Or can we say we all agree to this as a starting point? Ouvindo o Paulo e o Ricardo e o Luciano, eu consigo entender que temos um ponto de partida, que todos acreditamos que esse jeito estranho de olhar para as drogas, essa guerra às drogas, não funciona. E podemos olhar justamente essas populações indígenas que reconhecem que as drogas podem vir para o bem, para o mal ou para outros sentimentos. Então, o que eu entendo é que queremos deixar para trás essa guerra às drogas e queremos fugir desse conceito de que a droga é uma coisa demoníaca, tem esse teor demoníaco. Então, a minha pergunta é: tem alguém aqui que não concorda com isso, que pensa de uma forma diferente, que talvez tenha um comentário que vá totalmente ao contrário do que estamos falando aqui? Ou também, completando a pergunta do Bruce, tem alguém aqui que queira fazer algum comentário que complemente o que já foi dito? Ou queira fazer alguma pergunta? Tem alguém aqui que queira se manifestar a respeito? Is Eu there queria lembrar a anyone, todos que isso é um espaço de todos, não de alguns. is there anyone who wants to just ask a question or maybe complement what we are saying here? We want to remember this is a meeting that for everyone, not just for a few. I don't think so, Bruce. And I'm hoping someone will answer my question of whether people are comfortable with that starting point or not. Okay. Perhaps there is someone who is not comfortable with that starting point. Quer realmente frisar, entender se tem alguém que não está se sentindo confortável com esse ponto de partida, com essa coisa que concordamos. Well, I think I hear the sound of comfort, that everyone is comfortable. Yeah. Acho que todos estão confortáveis, então. If so, then maybe I would give just a very short summary of my own starting position. I start in 1939. Now a paper that I wrote has been distributed. Can I assume that some people have read it, or that everyone has read it? Então, vou falar um pouco do meu ponto de partida. Vou falar sobre um paper que eu escrevi de 1939. Todos leram ele? Alguém leu? Alguém quer comentar sobre isso? I will assume that nobody has read it. Just a moment, Bruce. Yes. O documento não é de 1939. É o documento, o artigo que foi distribuído para todos, que é sobre adições, né? Então. Oh, sorry, Bruce. I said that you wrote the paper in 1939, and yeah, No. that didn't happen probably.
I was Então, born in alguém tem algum... Just a moment, Bruce, let me finish just a moment. Alguém tem alguma questão? Alguém leu esse artigo sobre adições que foi distribuído? O que ele está perguntando é quem de nós leu o texto. Sim, eu li o texto. Sim, Sim, eu também li. eu também li o texto. Eu queria só falar uma coisa. Fale, Mônica. Possível? Eu sou Mônica, sou de Salvador, é um prazer estar aqui. E queria só que vocês explicassem para o Bruce que aqui a gente tem uma questão cultural, eu sou professora também, que no primeiro dia de encontro, aí as pessoas ficam meio tímidas, aí a partir do primeiro encontro a coisa vai fluindo. Então eu penso que estão todos, né, imagino, confortáveis com tudo que foi dito até o momento. Tive a honra de participar da equipe aqui de Salvador, que implantou as ações de redução de danos logo no início. Então, quando li o texto e que ele contextualiza, falando da velha história e da nova história, me senti completamente contemplada, porque acompanhei parte dessa história. Eu tenho 53 anos, então, da velha história, acompanhei uma parte, mas da nova história pude acompanhar aqui do Brasil e também algumas experiências que eu tive a oportunidade de visitar fora do Brasil. Então, estou super feliz de estar aqui participando e estou aqui com essa intenção de aprender e compartilhar um pouquinho também dessa minha experiência. So I'm Monica, I'm from Salvador, I'm 53 years old, and I just wanted to say that there's probably a cultural matter going on. I feel like maybe a lot of those who are here today are a bit shy and don't want to talk much, but I'm sure they all, or most of them, read your paper. And I'm pretty sure they are all comfortable with this starting point. I was part of the team who worked here in Salvador, with the implementation of the damage control action here. And I can say that I was part of the old story, but I followed the old story, but I'm also a part of the new story. So I was glad to read this in your paper, and I'm happy to be here too. And I believe I'm looking forward to learn and share all of these experiences that I had and all that you're going to say. Thank you very much. That clarifies things for me. Thank you. Yeah, so may I just tell then I will just tell a very little story, a short story, which is in the paper, but I want to tell it anyway. And it is that I was born in 1939, which if you think about it, is 82 years ago. And in that year, in my country, marijuana was a feared drug, and our laws allowed people to go to jail for life for trafficking in marijuana. It was and it was said that marijuana made everyone go insane, and it made all the girls lose their virginity, and that it made everybody murderous. It made people want to kill. And I have seen the films, perhaps you have seen the films from that era too, which portray marijuana in this way. And I, of course, grew up with that understanding of marijuana. But it has gradually changed. In 82 years, marijuana has gone from the point where it was the devil, it was the absolute devil, to the point where when COVID came, the government issued a special order so that the marijuana stores would get government support in order to make sure that nobody ran out of marijuana, because marijuana is now legal. But it is not only legal, it is essential. The government ruled that marijuana is essential for
for people's well-being during a great crisis or a great epidemic. I'll stop there, but I want to go on after that's translated. Ok. Então eu vou contar uma pequena anedota que está no meu livro, na verdade. Eu nasci em 1939, como já disse antes, e nessa época a maconha era vista com muito medo, tinha toda essa compreensão de que era uma coisa diabólica. E nessa época as pessoas iam para a prisão perpétua para o tráfico. Diziam que a maconha deixava todos os usuários malucos de pedra e que as mulheres perderiam a virgindade, ou que as pessoas se tornariam assassinas depois de fumarem. E eu me lembro também dos filmes dessa época, eles pintavam todo esse retrato da maconha. Eu cresci, então, com essa compreensão de que era uma droga diabólica. Mas as coisas mudaram nos últimos 82 anos. Por exemplo, quando chegou a Covid, o governo canadense apoiou as lojas de maconha para garantir que todos conseguissem buscar, né, comprar o que eles precisavam, já que a maconha agora é não só legal, mas também essencial. Ela é compreendida como essencial para o bem-estar da população, principalmente no momento de crise e pandemia. And my point is that society does change. It changes in huge ways. And it has changed. I'm so old that I have seen it change in huge ways during my lifetime. I have also seen it change with respect to the users of heroin and drugs like that, so that I can remember very well the time when it was perfectly normal for people to stand up in a public meeting or in a classroom and say all the heroin users must be either killed or sent to an island where they will kill each other and we won't bother them while they do that. That was perfectly normal. And now we have changed that attitude completely. Nobody dares say that anymore. That would be very uncool. Again, I'll stop there, but I want to continue after that. Então, o meu ponto é que a sociedade, ela muda muito, ela passa por muitas mudanças e eu fui testemunha disso ao longo da minha longa vida. Inclusive, em relação à visão das pessoas sobre usuários de heroína, era normal uma pessoa se levantar em uma reunião qualquer e falar, bom, eu acredito que todos os usuários de heroína devem morrer, devem ser enviados para uma ilha e matarem uns aos outros até que eles sejam exterminados. E agora isso não é alguém falar isso hoje em dia não seria aceito de maneira nenhuma. Aqui, só para exemplificar o que Bruce está falando, eu vou passar um pequeno filme sobre exatamente da década de 40 sobre a questão da maconha. Traduz aí para ele, Lúcia. So I would just show a short film from the 1940s about heroin users. Ok, vocês estão vendo? Ei, vocês estão vendo o filme? Sim, sim. Mas tem áudio. Tá sem áudio, Paulo. Ele é mudo.
Ok. Let's go, Bruce. Vamos lá. Thank you, Paolo. That's exactly right. Now I will finish my little story by saying that society changes in huge ways. We change the way we understand about marijuana. We change the way we understand about people who use heroin and that kind of drug. These are enormous changes. But at the same time, the problem of addiction does not go away. And more people have died in my city this year from heroin and other drugs of that sort than ever before. So we have solved a social problem. We have solved a war on drugs problem without solving an addiction problem. Now, of course, I believe that we've done exactly the right thing to solve the social problem, to solve the war on drugs problem, but the addiction problem is different. So this is what I want to say with this story. There are two problems here. One is that we mistreat people, we abuse people, we hurt people because they use drugs and it doesn't do any good. The second issue is when we stop hurting people, we still have the problem of addiction. We still have the problem of overdose. We still have the problem of people who lose their lives, just don't do anything with their lives because they waste them just doing drugs and stuff like that. And this is true in Portugal, and this is true in the Nordic countries, and this is true in Canada. We have two problems. And I think we need to talk about them separately. The first problem can be solved. Whether or not the second problem can be solved, I think is something we have to discuss, because the second problem is, it's not more important than the first problem, but it's equally important, and we have made much less progress on it. So that's my little story. Muito obrigada, Paulo, pelo filme. Retratou muito bem o que acontecia naquela época. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que a sociedade ela realmente muda, ela muda grandemente. Ela mudou sua visão sobre a maconha, sobre usuários de heroína. São mudanças enormes. Porém, o problema da adição a substâncias ele permanece. Na minha cidade, tivemos o maior número de mortes por adição a substâncias desde o início dos tempos. Então eu acredito que o problema social das drogas, ele foi resolvido de forma muito satisfatória no Canadá, eu te falo da minha realidade. Porém, o que fazer com o problema da adição? Nós não estamos mais machucando as pessoas que são adictos a drogas, nós não segregamos mais essas pessoas, porém, ainda temos pessoas falecendo de overdose, pessoas desperdiçando as suas vidas usando drogas. E isso acontece em diversos lugares. Acontece em Portugal, acontece na Escandinávia, acontece no Canadá. Então, o problema social nós já vimos que conseguimos resolver. Porém, o problema da adição permanece aqui e precisamos pensar no que fazer e como podemos abordar essa questão.
Posso, Débora? Eu queria fazer um comentário a partir da fala do professor. Deixa eu abrir minha câmera, que esqueci. O professor, eu fui anotando aqui algumas coisas que ele falou, e me chamou muita atenção a ideia de que a sociedade muda, os tempos, né? O tempo passa e as sociedades mudam e mudanças grandes acontecem. E o professor trouxe vários exemplos, falando inclusive da realidade de outros países, né? E aí, o que me ocorre, e eu vinha mais ou menos pensando nisso, até que ele concluiu dizendo que, né, temos dois problemas, a questão social e a segunda, a questão da adição. Então, no Canadá, foi possível resolver a questão social, e resta a adição. E aí eu pensei que no Brasil, relacionando de novo a necropolítica, no Brasil, o Brasil é uma sociedade fundada na usurpação e na violência, no assassinato, né? E no Brasil, apesar do termo necropolítica ser muito recente, a gente não tem uma mudança na necropolítica, a gente tem só uma expansão dos tentáculos dela, né? Então, no começo, quem podia ser morto, que não fazia diferença, era o indígena, e é mais ou menos essa noção de necropolítica, né? Estou sintetizando muito. Quem podia ser morto, ou quem devia ser morto, era o indígena, depois passou a ser o negro, depois de muitos anos, né, era o nordestino, tanto com Canudos, por exemplo, quanto depois a indústria da seca, e mais recentemente a guerra às drogas. Então, todas essas populações que deviam ser exterminadas, elas não deixaram de ser vítimas da necropolítica, só foram outras populações se somando, né? Então, muito provavelmente, no Brasil, a banalização do mal é tamanha que a gente não conseguiria resolver sequer a questão social, né, associada à discriminação e à violência contra os usuários, sem observar que a violência é um elemento fundante da nossa sociedade. Okay, so I would like to comment. I took some notes on what Mr. Alexander said. And what caught my attention is his comments on how society changes and the various examples that he brings, including from other countries. And then he separates the problem between social and the addiction problem, which resonates with my ideas. And then what I was thinking is that our country, Brazil, was based on violence and murder from the beginnings. So although necropolitics is a recent term, it's always been here. It's just a matter of who can be killed. At first, it was indigenous peoples, then Black people, then Northeastern people, and then finally the war on drugs. It has always been necropolitics. It just changes who is murdered. So in Brazil, the banalization of violence is so huge that I see that we cannot solve the social part of the problem without taking into consideration that we are founded on this violence. And that's the end of my comment. Yes, that's extremely interesting to me, because of course Canada is also founded on violence, but I think our violence is not so obvious. For example, in Canada, we didn't slaughter the Indian people, the Aboriginal people. The Europeans did not slaughter the Aboriginal people. Instead, we took their children and we put them in special schools where they were
treated very badly and not allowed to learn their language, and many of them died, and now we have this scandal, huge scandal, because so many children died in those schools, and the children who didn't die, of course, became alcoholic or drug addicted or depressed or criminal. So we mistreated our Aboriginal people, not with spectacular murder, but with bureaucratic assassination or culture side, if you will, killing their culture rather than killing the people. So I think that the problem of structural violence is as much our problem as your problem, perhaps. It's just that perhaps we do it in a more polite way, in a more hidden way. And maybe the hidden way is even worse, because we did it to children rather than killing the parents, we killed the spirit of the children. It's just a thought. I don't know if you would agree with that. Muito interessante a sua colocação, Luciano, e eu gostaria de dizer que eu acredito que o Canadá, assim como o Brasil, também foi fundado na violência. O que aconteceu é que no Canadá, os europeus chegaram e não assassinaram os indígenas diretamente, e sim enviaram as suas crianças para internatos, e talvez vocês tenham acompanhado o recente escândalo em que foram encontrados diversas balas comuns de crianças que morriam nesses internatos, e os que não morreram se tornaram alcoólatras ou criminosos, porque o que acontecia? Acontecia não um assassinato literal, direto, mas um assassinato burocrático. O governo estava matando a cultura através das crianças indígenas. Então, eu acredito que essa violência estrutural existe também no Canadá, mas eu ouso dizer que talvez ela seja ainda mais cruel, porque ao invés de matar diretamente, o governo matou a cultura dos povos indígenas através das suas crianças. So if I could add to that just a little more, I think that for us to change our violence is very difficult. And I think, of course, for you to change your history of violence is very difficult. And yet I think that is problem number one. We must change the history of violence if we are to deal with this issue of drugs and addiction. Still, for me, it's important to add that problem number two is separate. We will have to solve problem number two as well. And I believe that problem number two is equally dangerous. And I will stop there. Então, eu gostaria de adicionar que eu acredito que seja muito difícil mudar essa cultura de violência, o que acontece aqui no Canadá, essa violência velada. E eu acho que é muito importante que lidemos, em primeiro lugar, com essa violência estrutural, para depois podermos lidar com a segunda parte do problema, a adição em si. Ok, eu queria fazer uma colocação aqui, e aí trazer para todos uma discussão que nós temos pouco tempo, mas que eu acho que Bruce deve participar dela. Na quarta-feira, Bruce, agora, depois de amanhã, eu tenho uma reunião em nome do Observatório das Adições Bruce K. Alexander com a Prefeitura de São Paulo para discutir a respeito dos excluídos sociais que usam crack e moravam no determinado lugar de São Paulo e foram espalhados pela cidade de São Paulo. Vai lá, traduz isso para ele.
We don't have much time right now, but I think it's very important that I bring here what's about to happen this Wednesday. I am going to have a meeting with the city of São Paulo to discuss what has been done to users of crack in the city, that they have been displaced. They are all around the city, and I think it would be very interesting that Mr. Alexander would participate in this discussion, because it's the discussion that I'm going to have with the city of São Paulo is going to be done in name of the organization that takes his name. Sim. E aí, Bruce, a discussão que está posta nesse momento, Bruce, Ricardo, Luciano, Chico, Francisco, Fabíola e todos aqueles que pertencem ao observatório, e eu vou estar lá representando a todos nós, né? A discussão que está posta nesse momento é como o Observatório das Adições Bruce K. Alexander pode participar do que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo. Eu queria escutar o Bruce falando para nós como nós podemos participar. So to all of you who are here, who belong to the observatory, the discussion taking place will be how the observatory Bruce K. Alexander can participate in what's happening in São Paulo right now. So I would like to hear from Bruce what he has to say on that. E antes de Bruce falar, eu queria convidar para você, Marco, para você explicar o que está acontecendo lá, ou convidar algum de vocês que convivem com essa realidade, né? O que está acontecendo lá? Explicar isso para o Bruce. So before Bruce takes the floor, I would like to invite Marco or any of you who know what's happening in São Paulo to explain the situation to him. Quem se candidata? Você me chamou, Paulo? Who's the Sou eu? volunteer? Isso, então vai lá. Boa noite, Bruce. Boa noite a todos. Eu sou Marcos, falo de São Paulo, sou presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Álcool e Outras Drogas, e a gente está vivendo um cenário que eu acho que a Amanda também pode complementar, meio que de guerra aqui na cidade, né? No dia 11 de maio tivemos a desocupação de uma cena de uso importante, a Cracolândia, na Praça Princesa Isabel, e a partir disso se tornou um caos o centro de São Paulo, com a dispersão dos usuários, muita violência da polícia, dos agentes de segurança, e o debate está posto, né? O que fazer? A prefeitura não tem muita resposta quanto a isso, enfim, e a sociedade civil também vem discutindo alternativas de solucionar, enfim, de propor aí mudanças, algo que possa contribuir. Mas estamos vivendo uma situação difícil, a Cracolândia tem 30 anos, aproximadamente, sempre vem uma repetição de ações da polícia ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, e é isso, né? E agora os usuários estão dispersos, os moradores, né, numa posição de aversão aos usuários, os moradores da região central da cidade. E eu acho que é isso. Acho que se a Amanda quiser falar um pouco melhor, enfim, puder complementar, acho que seria legal. Importante que ela está muito, muito presente no território. So my name is Marcos Muniz de Souza. I am the president of the City Council on Drug and Alcohol Policy. And what's happening is that we are going through a war situation in São Paulo with much violence from the police. The civil society are also discussing what to do about this issue, because now the drug addicts
addicts that used to be all gathered at Cracolândia, they are scattered around the city, and inhabitants, people who live in São Paulo, other inhabitants, they are developing this deep rejection feeling against drug addicts. So we are living through this crisis right now and trying to figure out how to deal with this. This is a terrible crisis. I, of course, can't know what is the right thing to do in Sao Paulo. All I can know is our Canadian history, which is that we have gone through periods when the police were hurting people badly and searching them to death. Part of our history is that it was legal in Canada to search a person by having one officer choke him like this, and the other officer punch him in the stomach so that he was presumably had swallowed the drug, swallowed the evidence, and this is to make him vomit up the evidence. This procedure of searching resulted in several deaths, and these deaths were ruled to be legitimate because all the police were doing was searching. So we have had that problem in my city. We don't have it anymore. This never happens anymore. And it was decades of people protesting and marching and making speeches, and people like me making speeches and marching. And now we never have this kind of problem. So, but how that can be achieved in Sao Paulo, of course, I have no idea. I mean, it can only be for people who are Brazilian to find out how that can stop. I wish you all the success in the world, because it's horrible. It's horrible to even to hear about these things. But I guess my only contribution is to say I know it can change. It does change. Então, eu sinto muito em ouvir tudo isso que está acontecendo em São Paulo. Infelizmente, eu não tenho uma solução, algo para dizer o que deve ser feito nessa situação. O que eu posso compartilhar é que no Canadá acontecia a violência no nível de que as abordagens policiais levavam as pessoas à morte, e isso era legal. Um policial segurava a garganta da pessoa, enquanto o outro estava revistando ou até dando socos e chutes na pessoa, e isso era legal, era permitido, era uma técnica de abordagem policial. Então, nós tivemos essa situação no Canadá há muitas décadas, e durante muito tempo o que houve foram protestos, pessoas fazendo discursos, pessoas, inclusive eu, para, aos poucos, mudar essa situação. Eu realmente não sei como deve se proceder em São Paulo, e eu acho que vocês, brasileiros, vão saber abordar essa questão muito melhor que eu, mas o que eu posso dizer é que isso pode mudar, porque eu já vi mudar. Então, eu vou passar um filme de novo aqui, rápido, sobre o que está acontecendo agora em São Paulo, para trazer isso mais vivo, mais cores sobre o que falamos. E temos a oportunidade aqui de discutir o que o Observatório fala a esse respeito na quarta-feira, na reunião com a Prefeitura de São Paulo. So I'm going to share here a short film about what's happening in São Paulo, and then what will happen on Wednesday is that the observatory will have the chance to discuss this with the city of São Paulo.
Paulo, que nós vocês não estão conseguimos ver a vendo? sua tela. Não, acredito que você precise compartilhar a tela agora. Oi? Essa cena chocou Você São não está Paulo. compartilhando o vídeo. 4 horas Não, da manhã, peraí. A tela não está compartilhada, não. na porta de uma lanchonete. Segundos depois, ele está acompanhado. Peraí. Invade o lugar. 2 minutos. O Eduardo viu tudo da janela do apartamento dele. So the screen has not yet been shared. Just a second that we will Amigo nosso que é o address this technical E issue. agora? Está partilhando? televisão, suco, Sim, bebida. começou. Pessoal, Botando porta nova, máquina de café, negócio de sorvete, estou pagando uma coisa que São Paulo, a decisão de dispersar a Cracolândia aumentou a sensação de insegurança no centro da maior cidade do país. A semana foi marcada por cenas de violência e caos. A prefeitura diz que a medida é necessária para acabar com o tráfico e o consumo de drogas na região. Quem vive ali não quer pagar essa conta. Essa cena chocou São Paulo. Quarta-feira, 4 horas da manhã, este rapaz dá chutes na porta de uma lanchonete. Segundos depois, ele está acompanhado de um grupo que invade o lugar. O Eduardo viu tudo da janela do apartamento dele. Cena de São Paulo. As ruas Gusmão, Vitória e Triunfo formam a Cracolândia. Aqui é um território livre, pouco frequentado pela polícia e muito visitado por traficantes. Eu mesmo acompanho o crescimento da Cracolândia desde a década de 1990. Qualquer pessoa que cai no crime está descobrindo. A violência é um problema recorrente, sempre fez parte do cotidiano do centro. Mas, segundo moradores e comerciantes, a sensação de insegurança vem se agravando nos últimos meses. É que agora os dependentes químicos não ficam reunidos num ponto só. Eles andam em grupos pelo centro da cidade. Eles entraram na loja, o que eles fazem? Não. Vai arrebentar tudo, não dá para segurar 100, 200, 300 pessoas, não dá para segurar. Vão arrebentar tudo aí. No mapeamento do Lab Cidade, um grupo de estudo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e outros pesquisadores identificou a concentração de dependentes químicos em 16 pontos do centro da cidade. então, eu queria voltar, gente, agora que eu acho que o que nós já vimos é suficiente, né? What to do, Bruce? I feel like we've seen enough. O que você acha que devemos fazer, Bruce? Good luck. Boa sorte. Então, Bruce, uma das propostas que eu fiz foi de nós oferecermos aos funcionários da Prefeitura de São Paulo, ouviu, Ricardo? Ouviu, Luciano? Oferecermos cursos de formação para os funcionários da Prefeitura de São Paulo que elaboram, que pensam políticas públicas para pessoas que também usam drogas. My suggestion was to offer to the workers from the city hall to attend educational courses and for the policy makers in São Paulo. What do you guys think about that? Essa é uma das propostas que eu fiz. A outra das propostas que eu fiz, de novo, acho que, Janaína, você podia contar para a gente que nós discutimos sobre ela no domingo, né? Janaína, can you talk about the other proposal which we talked about on Sunday? Janaína não está mais? Maybe Janaína left. Alguém, além do Marcos, quer contar para o resto sobre o que nós discutimos? Is there anyone here who would like to share what we talked about on Sunday? Fátima saiu da reunião. Marcos, você quer falar?
Quer contar, então, para o Bruce e para o resto sobre o que discutimos? Marcos, would you like to share then? Pois não, posso falar, né? Enquanto membro, né, do Conselho Municipal de Políticas de Drogas daqui de São Paulo, né, acho que é importante dizer que esse conselho ele é composto por representantes do governo, entidades acadêmicas, autarquias, né, entidades da sociedade civil, e há muito tempo não tem havido diálogo com a sociedade civil, né, por parte da prefeitura. Essa operação que aconteceu foi uma operação de segurança do governo do estado e não da prefeitura do município, né, contra o tráfico, mas também a gente vai entendendo como uma série de interesses subjacentes, né, que operações como essas, conflagradas, né, como essa, enfim, acabam dizendo, né, como a questão imobiliária, né, eu acho que é uma questão também importante, a gentrificação aqui no centro, enfim, acho que também, né, é importante dizer novamente, né, no Comuda já tem um grupo de trabalho pensando, né, em outras propostas que saiam dessa linha da droga, né, que possa escutar os usuários, que as políticas possam ser construídas junto com os usuários, que a gente possa ter uma nova maneira de lidar com as drogas, né, que a gente possa levar isso para a sociedade também, né, contribuir dessa maneira com esse debate. Que não seja só através, né, dessa repetição da violência, da retirada de direitos das pessoas mais excluídas, né, que é como o professor Gessé Souza fala, é a ralé da ralé, né, os usuários de crack, quando ele foi estudar. Enfim, então acho que é isso. O que se espera é a sociedade civil também poder ser escutada, os direitos serem estabelecidos, que as políticas públicas sejam garantidas a essa população mais desfavorecida, especialmente no momento de agravamento do cenário social e econômico na cidade e no país. Acho que é isso. I would like to talk as a member of the council that we work with different representations from the government, also with civil society, but we feel like there's not enough dialogue with the city council. And this operation that we were talking about was a state operation. It was not from the city. And when these matters start happening, other interests are brought to our attention. There's gentrification and other things that come across what we are seeing. And what we were trying to actually make now is to build policies with the users. We want to hear them. We want to think. We want to build a new way of thinking and talking about drugs. We don't want just to withdraw rights from this population. That's not what we want. And then also Gessé Souza always talked about not subtracting these rights, and we feel like civil society must also be heard, and we need to build all these public policies, especially now that we feel that things are getting worse. Bem, just a moment, Bruce, let me finish just a moment. E aí, Ricardo, Luciano e não só Bruce, né? Quanto ao observatório, que eu já coloquei para a prefeitura, e faço questão de reafirmar que o observatório não é um laboratório químico, então, portanto, nós não lidamos com drogas, nós lidamos com seres humanos. E a nossa proposta nosso objetivo não é a abstinência, nosso objetivo é o resgate de cidadania, contribuir para que as pessoas resgatem a cidadania, se sintam sujeitos de direitos
e que possam, a partir dali, ter seus direitos respeitados e respeitarem os direitos alheios, para conviverem de uma forma pacífica, harmoniosa e contributiva. Just want to reaffirm that the observatory is not a chemistry lab. We deal with human beings and not with drugs. We're not looking for the abstinence. That's how, sorry. We want to rescue people's dignity and also rescue their citizenship. I would like to make a comment which goes back to something which Paolo said a few minutes ago, which is the role of education in this. And I have noticed in my city, when we were in the process of making our big changes, one of the things which really mattered is that the city police decided to require that the city government decided to require that policemen go to university. So they came to my university. So I had many classes in which there were students, regular students, and people in training, police in training. And they had to take my course. They were required to take my course because it was the drug course. And I think those classes were very important because not so much of what I said to the police, but because of the interaction between the students and the police. The police would say things which were fairly outrageous, and the students would say, well, wait, please. And they would talk about them in a different way to the police. And therefore, I am thinking that these meetings which we are having, this course which we are in the process of starting, are there any police in it? And should there not be? Should the police not always be part of what we do? Because in that way, the police cease to be segregated from the community of people who are concerned about the harm that's being done by over-policing. Could it be possible that the police be invited to participate? And that, of course, would change the nature of the course quite a bit. In fact, we wouldn't all agree on everything, but it might be important. That's all. Eu queria destacar aqui o papel da educação, de como ela é importante. As grandes mudanças aconteceram na minha cidade quando o governo resolveu tornar obrigatório que os policiais que estivessem em treinamento entrassem para a universidade. Então, nas minhas aulas, eu tinha estudantes, digamos, normais, e esses estudantes que eram policiais, estavam fazendo treinamento. E eu achava que essas aulas eram muito importantes, porque não só pelo que eles escutavam, ou pelo que os policiais falavam, era muito importante a interação com os outros estudantes. Às vezes, os policiais falavam coisas absurdas, e os estudantes ficavam um pouco chocados com isso, mas trocavam sempre essas ideias. E então a minha pergunta é, tem algum policial aqui? Será que não deveria ter algum policial aqui? Eu acho que é importante que os policiais não sejam segregados de locais onde tem pessoas que se importam com essas políticas públicas e possam sentar nessa mesa conosco. E então eu queria perguntar, será que não poderíamos talvez convidar policiais para participar? Isso mudaria tudo, é claro. Mudaria, já que nem todos concordaríamos com tudo, mas eu acho que seria muito importante. Então, Ricardo, eu queria te escutar um pouco. Então, eu acho que essa proposta do Bruce é um convite para a gente ampliar a discussão aqui para o maior número possível de operadores, tanto da política pública, quanto da segurança pública, quanto especificamente da saúde.
eu acho que é um convite extremamente pertinente. Mas, Ricardo, voltando à questão da Cracolândia, o que você sugere? Ricardo first said that this invitation to broaden this discussion that Bruce put in the table is very interesting because I feel that everyone should be involved in this discussion, the operators of public policies, the operators of security, and also health. And then Paulo asked for him to talk a little bit more about the Cracolândia matter. Então, acho que esse debate sobre a Cracolândia, a gente está ampliando ele, né, para esse debate, na verdade, sobre a própria participação e construção do nosso processo civilizatório aqui. Ou seja, é como a gente está se constituindo como nação, é como a gente está se constituindo como sociedade, que está refletindo nesse sintoma. Então, acho que a gente deve tratar a Cracolândia não como um problema em si mesmo, mas como um sintoma que manifesta um problema muito mais amplo. Por isso é que eu conecto com essa proposta que o Bruce fez aí, de ampliar o debate. Still talking about broadening the debate here. I feel like this is the way we participate, how we build our civilizatory process, and the way we build our society and our nation. The Cracolândia is not a problem. It is a symptom to a larger problem. That's how we have to look at it. E você, Luciano, o que tem a dizer sobre isso? O som, Luciano, você está sem som. Eu acho tremendamente interessante a proposta de trazer mais pessoas para a conversa, mas, de novo, enquanto o professor Bruce falava e o professor Ricardo também, eu me lembrei do Tropa de Elite, do filme Tropa de Elite 1, que, em parênteses, né, nos deixou como herança um capitão-presidente, fecha o parênteses. Esse filme tem uma cena emblemática, né, que é o André Matias na faculdade, e uma apresentação de trabalho em grupo, não está se falando de Vigiar e Punir, do Foucault, né? E ele fica indignado com aquela situação, e depois ele exterioriza a indignação dele, depois da morte do colega, surrando um cidadão de uma ONG durante o enterro, né? Então, eu acho essencial que haja essa conversa. Penso num modelo parecido com a transmissão de saberes nas comunidades originárias no Brasil, mas também nas comunidades de Arquê, as comunidades originárias em África, né, em que se tem a roda, a gira, né, uma economia de saberes em troca, de forma bastante horizontal. Eu acho que isso é essencial, ainda que difícil, como o próprio professor Bruce destacou. I think it's a very good thing to bring more people to this conversation. I will just talk about this movie who was very famous here in Brazil. It's a Brazilian movie called The Elite Squad. When there's this important part of the movie where André Matias is at college, and there's this discussion about a very famous book of Foucault. I'm sorry, I won't know the name in English like this, called Vigiar e Punir. And this
André Matias is very upset about it, and he remembers of the death of his colleague, and when someone beats a member of an NGO. So we also inherited a president who is a captain. So that's something important to say about this movie. And now I have the name. It's Discipline and Punish, the book from Foucault. So yeah, I also want to talk about sharing knowledge, not only with Brazil communities and First Peoples, but also about African ones. Ok, pessoal, olha só. Como sempre, eu sou o portador da má notícia. Nosso tempo está acabando. E, portanto, hoje a gente teve uma pequena amostra do que é esse convívio aqui no observatório. E como a gente pretende viver essas segunda-feiras que nos encontraremos. Uma troca intensa de afetos, de conhecimentos, e onde isso, para nós, tem uma razão de ser ao tentar transformar realidades com as quais nós não concordamos e queremos lutar para transformá-las. Pode traduzir um pouco? Fala, Luísa. So I'm afraid we don't have much time left, but I wanted to talk about the small sample, which was this first meeting here on Monday. And all of our meetings will be like this, very intense. We'll be sharing knowledge and affection between us. And we will also talk about we'll talk about transforming, changing realities we don't agree with. E isso quer dizer que existe todo um caminhar que a gente vai fazendo e que, nesse caminhar, teoricamente, nós vamos, em dezembro, estar concluindo a leitura e a discussão do livro escrito pelo Bruce, que é a globalização das adições. Mas não com certeza estaremos fazendo isso. Pode ser que a gente leve mais tempo ou menos tempo do que isso. So this is going to be a long walk, and we are hoping that until December we'll be able to finish reading and discussing Bruce's book, The Globalization of Addictions. I'm not sure that's the English name, though. Yeah, it's correct. Yeah, so we hope we are able to conclude it by then. Otherwise, we'll just figure it out. Nós teremos disponível 50 vagas, né? Mas dessas 50 vagas, 25 já estão ocupadas. E, portanto, se vocês tiverem pessoas para indicar, né, nós ainda nem começamos uma divulgação propriamente dita. E essas 25 vagas já estão ocupadas. A nossa experiência nos diz que, rapidamente, as outras 25 também serão ocupadas. We have 50 spots available, but 25 are already taken. We have not even started advertising yet. So if you maybe know anyone who might be interested, do it now, because I have the feeling that this 25 open spots will very soon be taken too. E, para terminar, bem, primeiro, alguém quer fazer algum comentário, além dos já colocados aqui? Alguém quer complementar de alguma maneira? Nós temos exatamente 7 minutos para terminar o nosso encontro. Before wrapping up, I want to ask if anyone has any questions or any collocation, anyone wants to say anything. Bruce, do you want to say goodbye? Yes, I would like to say goodbye to everyone and thank you. This has been a very exciting conversation. And I would like also to thank Deborah and Luisa for translating so mellifluously. And I will look forward to meeting with the group again. And good luck with Sao Paulo. Ok, eu quero dizer tchau.
E também agradecer muito, eu acho que foi uma conversa muito frutífera. Eu gostaria de agradecer também a tradução, a Débora e a Luísa, que fizeram uma ótima tradução. E boa sorte nessa reunião em São Paulo. E você, Luciano, tem alguma coisa a dizer? Quero também agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui, um prazer conhecer pessoalmente, ainda que à distância, o professor Bruce, o professor Ricardo e todos os demais que estão aqui, e que certamente nos veremos nas próximas segundas-feiras, nessa discussão tão produtiva aí que a gente teve. I also want to thank everyone, even from so far apart. It's very nice to be here, and I'm looking forward to next Mondays and our meetings. E você, Ricardo? Boa noite a todos, pessoal. Grato aí por poder estar aqui com vocês e até a próxima. Então, Thank para lembrar you. a todos... Fala, traduz aí, Luísa. Thank you, everyone. I'm glad to be here. See you next time. Então, só para lembrar a todos, nós voltaremos a nos encontrar só na primeira segunda-feira de agosto, já com o Luciano e o Túlio, sendo que o Luciano e o Túlio ficaram de indicar alguma biografia para vocês, ou se eles vão levar a valsa sem biografia, sem música de fundo, né? Porque a biografia acaba sendo uma música de fundo. Então, vocês vão levar só no bico mesmo, e vamos nós. I want to remind everyone that we'll meet again on the first Monday of August, and Luciano and Tulio will be there, and we were still waiting for an indication of biography, but maybe we won't have study material, just go with it. Quanto a Bruce, nós nos reencontraremos na segunda-feira de agosto, Bruce e Ricardo, né? And on the second Monday of August, we will meet Bruce and Ricardo. Sim, e aí, antes disso, nós estaremos distribuindo as traduções do livro que estão sendo feitas pela Helena, né, que está aqui conosco agora. We will also share the translations of the book that were made by Helena. She's here with us. Sim. E eu queria, mais uma vez, lembrar vocês da contribuição importante, né, financeira de vocês, tanto para a Luísa quanto para a Débora. Lembrando-se que, assim, como seremos 50 pessoas, se cada um de nós doar R$12, isso cobre o trabalho delas. Então, gente, não precisa ninguém ficar encabulado que só tem R$5 para doar num mês. O outro pode ter 15, o outro pode ter 20, e assim por diante, né? Eu vou depois, elas próprias vão compartilhar lá no nosso grupo o Pix delas e ficar recompartilhando de tal maneira que todo mundo possa usar o Pix delas e fazer o depósito do Pix delas, e elas retornam o controle para a gente. I also want to remember everyone again about contributing to the interpretation that is being done by Luisa and Deborah. They're accepting Pix, and as we're going to be 50, if everyone contributes with 12 reais, that should cover their expenses and help them. And don't be afraid if you only have, don't be shy if you only have 5 reais, maybe someone else will have 20 or 15. So this is very important, and they will be sharing their earnings and everything else later on. Ok? Então, até lá, Bruce. Quarta-feira, Bruce, eu estarei falando com você sobre a reunião com a prefeitura. E com você também, Ricardo, porque se eu for para dentro dessa história, você vai junto comigo, obviamente, né, Luciano? Estaremos todos nós nos encontrando na Prefeitura de São Paulo para debater com todos os demais as questões referentes a isso. So I will see you, Bruce, on Wednesday, and also Luciano, when we will talk about the meeting that will happen on Wednesday, and that's it. Ok? Bye bye for all.
Até logo para todos. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, até logo. Boa noite. Hey, Bruce. Paulo requested like a quick meeting, but maybe he forgot about it. Forgot. I'm waiting. I'll I send him an think email, so don't worry. Yeah. I'll send him an email. You guys were great. Thank you. We're not Thank you so that much. used to doing consecutive interpreting, but I think everything went fine. It must be really hard. I can't imagine doing it myself. I Yeah, just, we trained a lot. It's a bit hard on the memory to do the consecutive mode Exactly. in which we listen to a few minutes and then we talk. We are more used to simultaneous interpreting. It's a little bit different, but very nice, very yeah. nice to hear everything that you shared. Thank you so much. Yeah. Well, when I am talking, perhaps next time we get together, should I say sure? Should I stop more often? Do I go I too long? I think you did great. We struggle a little bit with the other participants actually, because we do Because notes. they took they I think they were talking really fast, so they condensed a lot of information in less time, right, Luisa? I think that's why we struggled, and Yeah, your and- pace was more was nicer to follow. I think I don't know if you agree, That's Luisa. Yeah, what the I'm always- storytelling is that's what I'm easier. always- I Yeah. can't fast. Yeah. So yeah, but if I go on too long, just interrupt, and because I don't want to, I don't want to make it impossible. And thank you, and I will write a letter to Paolo, because he has assumed I'm going with him to that meeting on Wednesday, but I can't. I think he I will- said that he will go to the meeting and then share with you what happened and etc. Okay. Yeah, Okay. I think that he said that also that he would like to meet with you prior to that meeting, Yeah. right? Because he would like to discuss I don't know, some things before the meeting. Well, that I can do, but okay. So I will write him and yeah, I hope it is beautiful where you are. It is beautiful where we are today. So I will say goodbye. Yeah, we are in Rio, both of us. Good. And is it summer? No, it's winter. No, No. just always hot. Oh, it's hot. Okay. Okay. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Have a nice evening.